Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir Mãe. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Mãe é dirigido pelo Darren Aronofsky e estrela Jennifer Lawrence e Javier Bardem. Antes de mais nada, esse não é um filme tranquilo de assistir, não é aquele filme que tudo vai estar mastigadinho na tua cara, não é um filme pra sentar e assistir e relaxar. É um filme pra assistir prestando muita atenção, porque ele vai te fazer ficar pensando durante e depois do filme. E isso é o que eu mais gosto da carreira do Darren Aronofsky e da forma como ele consegue trazer assuntos profundos e complexos e que estão em voga na sociedade de uma forma ou de outra, traz para a narrativa, traz para o cinema e faz com que a gente contemple e pense. Eu adoro todos os filmes dele, uns mais, outros menos, mas ele é um diretor de muito conteúdo e de uma marca autoral em tudo que é dele. Então, só por ele fazer um cinema diferente de tudo que é feito por aí, ele já tem seus parabéns. E a gente chega aqui em Mãe, que é o seu projeto talvez mais ambicioso, tanto do ponto de vista narrativo, quanto do ponto de vista de atuação, quanto do ponto de vista do que ele quer trazer. Na história, a gente tem a personagem da Jennifer Lawrence, que é apenas chamada de Mãe. Nenhum personagem tem nome no filme. Isso, quando vocês assistirem, vai fazer ainda mais sentido. E ela tá ajudando a consertar a casa do seu marido, que é o Javier Bardem, que também não tem nome, a gente não sabe qual é o nome dele. E aconteceu um incêndio nessa casa, ela tá ajudando a dar uma repaginada na casa juntos, pra eles recomeçarem a vida depois desse trágico acidente. Até que em um certo momento chega o personagem do Ed Harris e acaba se instalando na casa. Daqui a pouco chega a família dele, eles vão entrando na casa, vai chegando mais gente e começa a sair sangue do chão e a Jennifer Lawrence começa a ficar meio louca e é uma bagunça o filme. A história é uma loucura. Se eu tentar explicar pra vocês não vão entender. E não pense que isso é ruim, porque como eu falei, o filme ele não é fácil, ele não te dá tudo mastigado. Então ele é cheio de metáforas, ele é cheio de símbolos, ele é cheio de ideias novas. Então apesar dele estar mostrando uma coisa, ele na verdade quer te falar outra. E isso é fantástico. Isso faz com que cada coisa que aconteça no filme faça eu pensar, e faça eu ficar refletindo, e faça eu querer descobrir, tentar entender o que aquilo quer realmente me dizer, o que o Darren Aronofsky quis dizer com aquilo. Isso faz com que essas 2 horas do filme elas passem voando. E quando acaba o filme, eu simplesmente fico olhando para os créditos e eu quero mais. Eu quero entender o que aconteceu. É muito bom quando a gente sai do filme e o filme fica ecoando na tua cabeça. E ele fica te fazendo pensar, ele fica te fazendo refletir. Além disso, ele é um filme que pode trazer diversas interpretações. Por isso que ele vai ser muito controverso. Por isso que você deve ter escutado muito sobre ele. Porque cada pessoa pode assistir e trazer uma interpretação e um viés completamente diferente. Uma pessoa vai puxar para um lado mais religioso e vai enxergar uma crítica religiosa. Outra pessoa vai enxergar uma crítica ao meio ambiente e a forma como é tratado. Outra pessoa vai entender uma crítica social mais ferrenha. Então, são diversas formas de interpretar e isso pode fazer com que a pessoa ame ou odeie o filme, tanto pelos motivos certos quanto pelos motivos errados. É um filme extremamente sensorial e metafórico e por isso que eu gosto muito e eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Outro ponto importantíssimo do filme são as atuações. Javier Bardem e Jennifer Lawrence, e o destaque vai para Jennifer Lawrence, que é a mãe, que é quem tá com o filme nas costas o tempo inteiro. Não tem um momento do filme que não tenha Jennifer Lawrence na tela. E ela segura muito bem. A gente sabe do talento dela como atriz, a gente sabe como ela se doa pros papéis e como ela consegue trazer uma profundidade pros personagens. Aqui ela extrapola ainda mais. Se eu já achava ela fantástica, aqui eu tô ainda mais extasiado com a atuação dela. Provavelmente ela vai estar indicada ao Oscar, merecidamente teria que ter ganhado por esse filme, não pelo que ela ganhou, mas é a vida. Javier Bardem também tá espetacular. A forma, a áurea, o tom de voz dele faz com que ele apareça exatamente como ele tem que aparecer, exatamente a metáfora que ele precisa soar, e que eu não vou dizer qual porque seria um spoiler, e também que eu não quero influenciar a interpretação de vocês do filme. Então, Javier Bardem também tá um monstro na tela, junto com a Jennifer Lawrence, os dois estão muito bem. Tem também os coadjuvantes, o próprio Ed Harris, aparece a Michelle Pfeiffer, o Domhnall Gleeson. São participações menores, mas que também tem um peso importantíssimo pro filme. E agora a gente chega no Darren Aronofsky na direção do filme. O que ele fez aqui provavelmente é um daqueles projetos muito ambiciosos e daquelas loucuras que eu tenho certeza que ele sentou no bar e pensou essa ideia e, nossa, vamos filmar, vamos fazer isso aí, vamos escrever o roteiro, e saiu essa coisa maluca que é a Mãe. Porque não tem como explicar, é um filme muito louco, mas que, organizando as ideias, as coisas fazem sentido. A direção dele é essencial para fazer com que o filme não perca a linha tênue que tem
tem entre o fantástico e o real. Tem uma linha muito tênue aí. E ele consegue sempre caminhar entre o fantástico e o real, e tudo funciona. Outro ponto que é a forma como ele filma dentro daquela casa. Porque é um filme de 2 horas em que quase não tem plano aberto. E é praticamente de câmera na mão. Então ele é um filme em que os planos são muito fechados e que treme muito. A gente fica muito tenso. Tanto que em certos momentos a gente precisa de uma respiração. Por favor, um plano aberto, eu não aguento mais, eu tô muito tenso. E ele não dá, ele não abre os planos. Reparem, por exemplo, como ele filma a Jennifer Lawrence o filme inteiro. Ela tá sempre em plano fechado, ela tá sempre no canto da tela, ela tá sempre escanteada. Enquanto os outros personagens, eles aparecem em planos mais folgados, mas a Jennifer Lawrence não. Isso você já vê na primeira cena. Tem ela e o Javier Bardem. Quando o foco é nela, o plano é fechadíssimo. E quando é o Javier Bardem, o plano é um pouco mais aberto. Então é isso o filme inteiro. E isso vai deixando uma tensão, e isso também mostra que a personagem tá presa. Então ele tem um domínio absurdo da direção, ele tem um domínio muito grande dos planos. Nada é gratuito no filme, tudo faz sentido e tudo vai te ajudar a entender o ponto que o Darren Aronofsky quer chegar. O roteiro também é um roteiro em que os diálogos tá no ponto certo. Tecnicamente, é um filme muito bem pensado na fotografia e no quase não uso de efeitos especiais. O filme ele trabalha muito mais com o som, com o Foley, e a fotografia do Matthew Libaty, que é um diretor que está em praticamente todos os filmes do Aronofsky. Ele escolhe uma imagem extremamente granulada, e isso deixa um aspecto ainda mais sombrio, com uma fotografia que quase não tem cor. Ou seja, tudo ajuda para criar esse aspecto de tensão e para esse aspecto de que falta vida. Apesar de ser um filme em que nós temos uma personagem que engravida, falta vida por tudo quanto é canto do filme. Isso é fantástico, e isso também ajuda a corroborar o ponto final que o Darren Aronofsky quer chegar. Então, tecnicamente, é um filme fabuloso. Trilha sonora também, perfeita no ponto, sem ficar te forçando o sentimento. Não, o sentimento tá nas atitudes. É um filme tecnicamente perfeito. E do ponto de vista narrativo, é uma explosão sensorial metafórica, e que, mais uma vez, prova que o Darren Aronofsky é um monstro na direção e que ele sabe muito bem o que ele faz. As pessoas vão achar ele um filme um pouco exagerado? Sim, ele tem cenas bastante explícitas, ele tem cenas exageradas, mas eu acho que tudo tá dentro do ponto e tudo tá dentro do tom que o Darren Aronofsky quer mostrar e pro ponto que ele quer trazer. Porque se a gente quer falar de realidade, a gente quer falar de metáfora, a realidade não é nem um pouco tranquila, ela é sempre bastante pesada e sempre explícita na nossa cara. Então não tem por que o cinema querer ficar se fazendo e não querer mostrar a realidade, não querer mostrar coisa explícita na cara. O Darren Aronofsky, ele é um diretor que entende, que quer passar o ponto dele e faz isso muito bem num filmaço que é Mãe. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para Mãe é um A+, ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se estiver me vendo pelo Facebook, curte a nossa página facebook.com/cineeterno. Tem o nosso Instagram, @cineeterno, e o nosso site cineeterno.com. A gente se vê numa próxima.